Discipulando vidas. Como vai a tua vida de oração? O tema de hoje é Lucas, um convite à oração. O texto base se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 até o versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. O Evangelho de Lucas foi escrito pelo médico Lucas, registrado por Paulo, lá no capítulo 4 de Colossenses, versículo 14, como o médico amado, aquele também que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas tem uma ênfase também pessoal em Cristo como Messias, como já vimos até agora no Evangelho de Marcos e também anterior ao de Mateus. Mas Lucas dá uma ênfase interessante. Lucas dá ênfase à oração. Lucas apresenta Jesus orando diversas vezes. Nós encontramos pelo menos 10 textos no livro do Evangelho de Lucas falando sobre Jesus que estava orando. E nesse texto, como vemos mais uma vez, Jesus estava orando e ao terminar a sua oração, os discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou seus discípulos. E aí Jesus então começou a ensinar os discípulos como deveriam orar. E ele diz primeiramente: quando orardes, dizei. Uma questão que temos que entender a partir daqui. Quando ele disse quando orar, dizei, e começou a ensinar a oração do Pai Nosso aos discípulos, ele não está querendo dizer que a partir daquele momento, aquele método ou essa fórmula de oração seria definitiva, seria a única, especial, no qual deveria orar a Deus. Ele não estava passando aqui uma oração decorada. Cristo ensinou de várias formas, a maioria delas de figurativa, por parábola, algumas vezes por ironia, e aqui não é diferente. Ele está querendo dizer algo a mais, e não apenas aquelas frases prontas como oração já totalmente organizada. Então vamos ver aí um pouquinho cada um desses itens da oração do Pai Nosso encontrado aqui no Evangelho de Lucas. A primeira coisa que ele diz é: Pai, santificado seja o teu nome. Uma perguntinha podia surgir, ou até duas. Mas o nome de Jesus, o nome de Deus, já não é santo? Por que então ele fala: santificado seja o teu nome? Uma das coisas que temos que entender, meu querido, que podemos não acreditar em Jesus, podemos não dizer que Ele é santo, podemos não dedicar a nossa vida a Deus e declarar que Ele é santo, crendo ou não nele, Ele continua sendo santo. Independente de nós, independente de você e eu, Deus é santo em todo o tempo. A questão que Jesus traz aqui aos discípulos é que colocar Cristo, deixar Deus, na realidade, ser santo na vida deles. Ou seja, seu nome seja santificado na minha vida. Quando amamos muito uma pessoa, quando gostamos muito de alguém, a defendemos. Quando alguém fala alguma coisa contra ela, a defendemos, porque amamos aquela pessoa. Entendemos que ela é importante para nós. E dessa forma, então, Jesus orienta que devemos, então, colocar Cristo como centro das nossas vidas, santificando o seu nome na nossa vida diária, nossas atitudes. Em todo tempo estaremos santificando o nome de Deus em nossas vidas. Não que ele deixou de ser santo, não que ele vai ser mais santo com a gente agindo dessa forma. Não, quem vai ser somos nós, né? É como vimos na palavra do Senhor: sede santo porque eu sou santo. Então é importante entender esse princípio. Segundo princípio, nós vemos Cristo ensinando: venha o teu reino. Venha o teu reino. Reino de Deus. É o que nós vimos no Evangelho de Marcos, Mateus anteriormente, que reino de Deus, o reino do céu, é uma ideologia, uma forma no qual nós vivemos. Nós somos cidadãos do céu. Cidadãos do céu vivem no reino de Deus. Ou seja,
a fonte de prazer nosso não está no mundo carnal. A nossa vida é voltada para Deus. Então venha o teu reino, Senhor, quer dizer, eu me disponho a partilhar o teu reino onde eu estiver, porque eu sou um cidadão do céu e eu quero também que as pessoas que estejam à minha volta se tornem também cidadãs do céu, com a sua prática diária, com a sua vida diária, com a sua busca ao Senhor diária. Eu faço diferença onde estou, onde eu estiver. De que forma? Amando, cuidando, amparando, perdoando. São as formas de fazer vir o reino de Deus, de fazer então ele proliferar, desenvolver a cada dia através da nossa vida. É isso que Cristo ensinou. Então, com a prática do venha o teu reino. Depois ele diz: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Nós vemos lá em Êxodo 16, que o grande problema do povo de Israel, entre todos, mas nesse texto especificamente, Deus havia enviado maná do céu. Caiu pão, algo totalmente sobrenatural, algo inimaginável. E disse então ao povo: olha, cada um retém, colhe aquilo que vai alimentar naquele dia, mas não pegue nada além. Não pegue nada além do que isso. E aí começou alguns a duvidar de que seria ou não do outro dia, e começou a juntar um pouco a mais. O que aconteceu? Deu bicho, estragou. E aí vemos então o grande problema, a não confiança no Senhor. A oração é: Pai, nos dá o pão de cada dia, nos dá hoje. Então, nesse entendimento, a confiança no Senhor, que Ele supre todas as nossas necessidades. É como Paulo diz em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo as vossas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É importante de conhecer a Jesus e de segui-lo, entender que Ele supre as nossas necessidades. Depois ele fala assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Aí está uma questão fundamental na vida cristã. Essa é uma afirmação um tanto complexa, mas fundamental. Assim como somos perdoados por Cristo, devemos também perdoar uns aos outros. O perdão faz parte do mandamento do Senhor Jesus, porque quem ama, obviamente, perdoa. Então, o amor gera o perdão. Por isso, perdoar é tão importante. Agora, é bom lembrar que o nosso perdão é condicionado. Ou seja, o perdão de Deus contra os nossos pecados, contra a comunhão, são condicionados ao perdão no qual nós damos aos nossos irmãos. Lembramos aí da parábola do juiz, do credor incompassivo, registrado lá em Mateus 18, 23 e 35. Lá nós vemos que um homem devia ao rei uma quantia grande, uma quantia de 10.000 talentos. E ele então foi chamado diante do rei para pagar aquela quantia, mas ele não tinha dinheiro suficiente. E ele começou a clamar: rei, perdoa, porque eu não tenho como pagar. Depois de tanto insistir, clamar, o rei então perdoou. Tudo bem, você não tem como pagar, então pode ir para casa. E quando ele saiu, foi para casa, encontrou então com seu conservo, um conservo que devia a ele. Também devia a ele uma quantia, só que a quantia é bem menor, de 100 denários. E ele diz: olha, você tem que me pagar. E o seu conservo disse: não tem como pagar. O que ele fez? Colocou o seu conservo na prisão até que ele passe. O rei ficou sabendo. E aí o rei chamou então o seu servo e diz assim: eu perdoei a sua dívida, você não perdoou a dívida do seu conservo. Como é que pode isso? Você é um servo mau. Da mesma forma, então, você vai ser preso agora até você pagar a sua dívida comigo. Você não perdoou quando você foi perdoado. Nesse aspecto, querido, o perdão é fundamental. Não tente levar a vida com Deus sem perdoar, porque não há condição. Se você não perdoa, você também está abrindo possibilidade para que Deus não te perdoe os pecados contra a comunhão. Então, fique atento a esse respeito. E por último, nós temos onde Cristo diz assim: e não nos deixe cair em tentação. Tentação é nada mais do que ciladas lançadas pelo inimigo. E Jesus nos orienta aqui a pedir a Deus discernimento para não cair nelas, para não se deixar se levar por elas.
mas pedir algo necessário e viver uma vida necessária acima das ciladas, suportando-as dia após dia. As tentações nos levam ao pecado e o pecado nos separa de Deus. Então por isso precisamos estar atentos às ciladas, atentos à ofensa. A ofensa é o maior problema de ciladas que existe. Tem um livro chamado A Isca de Satanás que fala sobre isso, que é muito importante, inclusive é uma orientação de leitura muito boa. Ele fala sobre isso. As ofensas são, na realidade, uma cilada em si. Quando o leão procura uma presa para devorar, e essa presa está em bando, unida no bando, ele tenta separar, pegá-la isolada, sozinha. E a cilada é a mesma coisa. A cilada nos leva a cometer o pecado. Cometendo o pecado, a gente fica separado, distante de Deus, e sozinho somos uma presa fácil. Então cuidado, querido, cuidado com isso. Como vai a tua vida de oração? Então entenda, vida de oração não é somente saber uma oração decorada, ou Pai Nosso, ou qualquer outra. Não é somente ter tempo para orar, porque ter tempo para orar é fundamental, mas é ter qualidade, é buscar a Deus diariamente, é deixar que Ele toque você profundamente através da vida de oração. Oração é a respiração, é o contato pessoal nosso com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e a cada dia sustentá-lo na vida de oração, e que você possa colher grandes frutos através da vida de oração. Muitas coisas Deus quer realizar através da sua vida, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério, mas é necessário que você se empenhe na vida pessoal de oração. Que Deus abençoe hoje e todo sempre. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Discipulando vidas.